Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho de algumas realidades brasileiras. Eu quero ver com você como é que isso funciona, né? E nós vamos falar de uma questão importante, que ela está relacionada aí com a gestão do território brasileiro. O que é gestão de território brasileiro? Muitas vezes nós, cidadãos aí, né, simples cidadãos por assim dizer, a gente desconhece que quando nós falamos de um país tão gigantesco como o Brasil, ele é um país que ele acaba apresentando o quê? Uma diversidade, uma complexidade que para o cidadão comum, muitas vezes aí, ele é dificilmente percebido, né? Mas acontece. E quando nós temos essa gigantesca extensão territorial, é necessário nós organizarmos e planejarmos como é que vai se dar a ocupação e o desenvolvimento disso, tá? Então nós sabemos que países mais ricos e mais desenvolvidos aí, eles basicamente já têm uma preocupação com sua gestão territorial há alguns séculos, né? Mas aqui no Brasil a gente acaba percebendo aí que essa preocupação é uma preocupação muito recente. Por que é uma preocupação muito recente? Porque nós acabamos tendo aí que os problemas relativos à gestão territorial, eles são, por assim dizer, quase que também uma novidade histórica no Brasil. Para a gente entender um pouquinho o que eu estou tentando falar para você, se faz necessário nós compreendermos um pouquinho do desenvolvimento territorial brasileiro, né? Para, logicamente, nós partirmos um pouquinho mais para a compreensão desse planejamento aí. O que nós temos aí? Basicamente, a necessidade desse planejamento territorial, ele surgiu com algumas mudanças que vieram acontecendo aí no século XX. Então, se a gente for pegar desde a descoberta do Brasil até esse século XX, qual era a realidade que nós encontrávamos nesse nosso país? Durante um período extremamente longo da nossa história, mais de 400 anos, nós podemos dizer que nossa dinâmica territorial ela foi uma dinâmica territorial extremamente lenta, né? Então, nesses 4 séculos e pouco de história aí, nós acabamos percebendo que, economicamente, pouco nos transformamos. Todo esse período nós tratamos de ter uma economia brasileira que ela não era mais nada menos que uma economia brasileira baseada em quê? Baseada nessa ideia de um modelo agroexportador, né? Nossa principal atividade econômica, ou nossas principais atividades econômicas, elas estavam relacionadas com o campo. E nós não éramos nada mais, nada menos que um exportador dessas matérias-primas. Então, se nós formos analisar um pouquinho da história brasileira, nós acabamos percebendo que diversos ciclos econômicos foram ocorrendo de acordo com essa ideia, né? Então, nós tivemos, por exemplo, o tal do ciclo do pau-brasil, na sequência cana-de-açúcar, e assim vai, né? O ouro, as drogas e não sei o que, uma diversidade de diferentes ciclos. Até onde chega em um determinado momento que nós encontramos o quê? Nós encontramos que o último desses grandes ciclos econômicos, baseados numa economia agroexportadora, ela tratou de estar diretamente relacionado com a presença da produção de café no Brasil. Então nós sabemos que aí mais ou menos a partir de 1850, e essa é uma data que nós não conseguimos precisar necessariamente, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo aí que o café se transformou no maior produto nacional de exportação. E ele vai ter o auge da sua produção na década de 1920, até que nós temos a crise de 1929, que gera uma quebradeira generalizada no Brasil, né? Então esse modelo agroexportador, ele ficou um pouquinho para trás. E a partir dessa década de 1930, nós costumamos afirmar aí que no Brasil acabou ocorrendo o quê?
acabou cada vez mais ocorrendo um processo de urbanização, consequência da instalação da indústria a partir de 1930. Então essa urbanização ela começa a acontecer, década de 40 é um período onde nós acabamos tendo um crescimento das cidades muito significativo e sempre em um ritmo extremamente acelerado, né? Esse ritmo foi tão acelerado que nós acabamos tendo o quê? Ali por volta mais ou menos de 1965, nós já tínhamos nos transformado em um país urbano. O que consiste a gente afirmar que nós tínhamos nos transformado em um país urbano? Consiste basicamente a gente compreender o seguinte, que mais de 50% dos brasileiros, eles estavam vivendo na cidade. Só que por outro lado acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo aí que essa urbanização brasileira, ela foi um processo extremamente rápido. Talvez o que os europeus levaram 150 anos, 200 anos para fazer aí, nós fizemos em 40, 50. E devido a isso, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que as cidades brasileiras, por crescerem em uma velocidade extremamente grande, eu não preciso nem dizer para você o que ocorreu como consequência disso. Elas cresceram basicamente de uma forma desestruturada. E essa falta de estrutura é facilmente percebida onde? Principalmente na periferia dessas grandes cidades. Por quê? Fruto de um êxodo rural muito violento, essa população ela foi crescendo, crescendo, crescendo e passou a ocupar essas regiões com uma falta de infraestrutura. Então chegavam primeiro as pessoas para talvez depois chegar o esgoto, a água tratada, o transporte público, o sistema de saúde e educação e assim, não? Resumindo, as cidades brasileiras elas foram se transformando e principalmente as grandes cidades aí, em uma balbúrdia, né? E pior que tudo isso, nós acabamos tendo que tudo isso, esse crescimento ele se deu sem uma legislação. Até esse momento não existia uma preocupação em fazer a gestão dessas cidades. Quando é que isso começou a mudar aí? Isso começou a mudar com a Constituição de 1988, né? Então essa Constituição de 1988, que nós conhecemos ela como a tal da Constituição Cidadã, ela tratou de criar um conjunto muito grande de legislações as mais variadas possíveis, né? Voltado para idosos, para mulher, para criança, para adolescente, né? Para as pessoas portadoras de deficiências físicas. Mas também, entre outras coisas, nós percebemos que essa Constituição de 1988, ela teve uma outra preocupação grande, que foi a gestão territorial das cidades. Então essa imagem que nós temos aqui, você consegue perceber muito bem, né? Isso aí é uma região de moradias precárias, que no Brasil ficaram conhecidas como as famosas favelas. O que é que mais chama a atenção como nós vemos uma foto dessa? Talvez você possa até afirmar que o que mais chama a atenção aí é esse aglomerado que nós encontramos, tá? Também. Mas sem sombra de dúvidas nessa imagem, aquilo que mais chama a atenção é a falta de uma gestão territorial. Nós não encontramos de forma nenhuma, não é possível enxergar nessa imagem a presença do Estado, a presença de uma gestão pública. Então o que nós acabamos tendo aí é que, como eu já falei para vocês, as pessoas basicamente elas foram chegando e conforme melhor era possível, elas foram tratando de ocupar essas diferentes regiões. E eu já te afirmo uma coisa com toda certeza. O que é que nós encontramos? Nós encontramos que esse tipo de ocupação, talvez num primeiro momento até resolvesse o problema da cidade, até resolvesse o problema dessas cidades. Mas hoje em dia nós acabamos tendo que esse tipo de ocupação aí é, sem sombra de dúvidas, um foco muito grande desses grandes problemas urbanos que nós temos hoje no mundo. Então essa falta de uma gestão, ela acabou fazendo o quê?
Primeira coisa que nós percebemos aí é que não existe uma gestão para a construção civil. Não existe, por exemplo, uma limitação e não houve uma fiscalização, sem sombra de dúvida, para a construção dessas obras aí. Daí nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que, por exemplo, número de pavimentos, né? A chamada impermeabilização no solo, a ocupação de áreas irregulares, principalmente as encostas dos morros, e também os chamados vales fluviais. Tá? Quando nós imaginamos uma realidade em uma região urbana dessa sem gestão, automaticamente o que é que nós percebemos aí? Que essa é uma tendência natural a fornecer uma baixíssima qualidade de vida para as pessoas, né? Então essa gestão territorial ela veio com a intenção nessa Constituição de 1988 é criar o quê? Através dos chamados estatutos da cidade, criar um ordenamento urbano, né? O que significa esse ordenamento urbano? É você planejar a cidade de tal forma que ela trate, que pelo menos daquele momento em diante, nós tenhamos o seu crescimento, o seu desenvolvimento, ele vise primeiramente, e esse Estatuto da Cidade é muito claro isso, o aumento da qualidade de vida das pessoas que vivem nessa cidade. Por exemplo, nesse Estatuto da Cidade, é a primeira vez que se ouve falar no Brasil do zoneamento urbano, né? O que consiste esse zoneamento urbano? A cidade, para fornecer uma melhor qualidade de vida para a sua população aí, ela necessariamente tem que fazer o quê? Ela tem que ser organizada. Você não pode, digamos assim, colocar no mesmo espaço a indústria e a população. O ideal seja o quê? Que as cidades tenham indústria e isso é necessário. Mas além dessa indústria aí, nós devemos ter também o quê? Áreas muito específicas para serem instaladas essas indústrias. Porque muitas vezes essas indústrias elas podem tratar de fazer o quê? Tratar de diminuir significativamente a qualidade de vida das pessoas. Então a criação de uma área comercial, a criação de uma área residencial, de uma área industrial, né? Você também tentar, por exemplo, determinar a ocupação, qual é o número de pessoas que uma determinada região ela pode aí tratar de suportar, também são elementos muito importantes dessa gestão territorial das cidades. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.